E aí, beleza? Esse homem estava apenas querendo tomar uma cerveja em paz para pensar nos seus problemas. Mas esse homem, Jack Billings, sentou ao seu lado. Disse que entendia e até sabia dos problemas dele e, claro, tinha até uma solução. Típico de qualquer vendedor barato, sabe? Mas o homem pediu para ele sair porque queria resolver os problemas sozinho, só que Jack insistiu. Mostrou a ele seu maior tesouro, tirando do bolso uma rocha do Mar da Serenidade, que está a mais de 365 mil quilômetros acima de nós, no lado iluminado da lua. E era especial porque foi o filho dele que trouxe, pois morava lá agora. E esse era o que ele vendia, residências lunares. Só que apesar da surpresa, o homem disse que não tinha grana para esse tipo de coisas, só que Jack explicou que isso era uma coisa extremamente exclusiva e quem pensava em prós e contras eram máquinas, que nem aquela que serviu cerveja para ele. O lance que aquilo era uma assinatura e não precisava pensar em grana, 0 entrada e $250 por mês. E com o jogo certo de palavras, Jack vendeu mais uma residência na lua. Ok, esta é Vistaville, uma cidade retrofuturista onde carros voam, robôs são autônomos e auxiliam os humanos nos seus afazeres, como entregar jornais, cartas, levar o cachorro para passear ou até mesmo ser um cachorro robótico para as crianças. Também, é claro, tem formas interessantes de ir ao trabalho e até cuidar da beleza. E este caminhão que fazia entregas deixou sua encomenda, mas depois de se assustar com o cachorro passando, voltou e acabou atropelando esta mulher. Eu estou entregando sorrisos. Caracas. Então Jack recebeu uma ligação sobre ela e toda a equipe de vendedores do lado iluminado seriam deslocados para outra cidade. Pois segundo Jack, Stan Jenkins, o dono da empresa, queria que eles fossem para Vistaville, vender residências por lá. E sua equipe era composta por Herb, um vendedor animado, pois sua esposa estava grávida de gêmeos. Já Shirley era a sua gerente, junto com seu marido Ed, vendedor, que adorava fazer uma fezinha. E depois de chegarem ao hotel, Jack foi até o asilo de Vistaville falar com sua mãe, Barbara Billings, que disse a Jack que a mãe do filho dele estava em coma, pois sofreu um acidente, e ele tinha que conhecer o garoto. Só que Jack nunca curtiu essa ideia de conhecer o filho dele, então se despediu, pois tinha que trabalhar e vender o sonho de morar na melhor área residencial já feita pelo homem, onde apenas milionários viviam. Mas graças a Stan Jenkins, agora qualquer um poderia viver nesse paraíso por um preço extremamente acessível. E era isso que os vendedores contavam para as pessoas, e olha que tinha até gente famosa por lá. Buck Menzel, o xerife espacial, curtindo sua aposentadoria em grande estilo na parte brilhante da lua, e passava esse recado para os novos moradores, que quando chegassem na lua, seriam seus vizinhos. Porém, dessa vez, a palestra de vendas seria sobre família, e Jack não se saiu muito bem, porque ficou pensando na sua, que claramente não estava na lua. Então, depois daquela apresentação, iria ver o seu filho, só que ele não estava em casa, estava justamente na palestra e gostou tanto do papo sobre família e esperança que comprou uma passagem para a lua com Herb. E ao mesmo tempo Ed estava sendo cobrado pela grana que devia. Mas indo ao hospital para ver a sua ex-esposa, Jack se deparou com Joel, que o reconheceu da apresentação e até comprou um apartamento, segundo ele, na lua. Claro que Jack não revelou que era pai do garoto e até desconversou por estar ali, achando que estava no andar errado, mas vendo a situação do garoto, deu até um upgrade no seu pacote. Moraria em um lugar melhor pelo mesmo preço. O lance que ele fez isso por culpa que sentia, então pensou bem aquela noite e fez melhor. Rejeitou a inscrição do garoto para devolver o seu dinheiro, que parece confuso, mas o garoto foi falar com Jack. E nesse momento ele ofereceu uma proposta melhor, pois os problemas dele estariam na lua se saísse assim. Mas se trabalhasse com ele, teria uma estrutura muito melhor para ir para a lua. Assim, Joel seria seu novo vendedor. E juntos mudariam o mundo. Olha, esse Jack é ligeiro, hein? Verdade. Então Joel ganhou um terno e juntos tiraram uma foto e ele mostrou a sua mãe no asilo, que foi atrás de seu filho. Porém as coisas começaram a se revelar, pois naquele asilo tinha um cara cantando. Era justamente Buck Menzel, o xerife espacial, que tinha problemas mentais e acreditava que aquele lugar era a lua. E Jack o enganou bonitinho, dizendo que estava voltando para a Terra, só que antes ele tinha que cumprimentar a tartaruga de Buck. E olha só, era justamente daquele aquário que ele pegava as pedras para dizer que eram rochas da lua. Então, por enquanto, esse lance de morar na lua era furada e deu aquelas pedras para os seus vendedores se motivarem e continuarem a vender residências lunares. Vagabundo.
Joel trabalhava em uma conveniência do Sr. Hathaway, que achou legal ele ter 2 empregos, mas era para tomar cuidado com esse lance de vendas. E se o serviço não o deixasse rico aquela noite, tinha caixas para descarregar no dia seguinte. E Jack era quem bolava tudo, desde as cartas que vinham da lua até a grana das pessoas enganadas para reembolso. E cada semestre ele dava um jeitinho de cancelar as viagens para a lua e remarcá-las, fora que até descolava alguns testemunhos falsos para até a sua gerente acreditar que tudo estava certo. Mas a equipe de Jack estava com ciúmes do garoto novo, ainda mais que Jack estava bajulando ele pra caramba. Só que Ed e Herb não estavam tão bons assim nesse lance de vendas, pois estavam tentando com o casal, que era um lance fora do casamento, e acabaram confundindo as coisas e não venderam nada. Fora que Ed continuava devendo grana para agiotas com esse lance de aposta, só que Herb viu uma oportunidade e foi até a casa da esposa traída, a senhora Mayburn, e já chegou abrindo o bico e contando a verdade sobre a infidelidade do marido dela, já deixando ela sem chão, mas oferecendo uma saída, um lugarzinho para morar lá na lua. Já Jack ensinou técnicas de persuasão para Joel, que depois de várias tentativas frustradas, finalmente conseguiu entrar na sua primeira casa e, consequentemente, agora estava contratado. E como recompensa, levou o garoto para o jogo de beisebol junto com sua equipe do time favorito de Joel. Só que o garoto estava meio inquieto e depois contou a Herb que ele só entrou na casa porque pagou $10 pro cara deixar ele entrar e assim conseguir o emprego, mas ficou de consciência pesada. E como Herb não queria concorrência, deu um empurrãozinho e Joel deixou o emprego. E para piorar, Shirley gastou toda a grana do reembolso em uma propaganda naquele estádio, deixando Jack morrendo de preocupação de como lidar com tudo aquele volume de venda agora. E o garoto, por sua vez, conseguiu vender uma residência com o Sr. Hathaway, o seu chefe, e igual o seu pai, inventou coisas sobre a viagem e o lugar e conseguiu a venda, deixando Jack muito animado que além dele vender estava de volta e agora com os telefones que não paravam de tocar tinham muito trabalho pela frente. Já a senhora Mayburn deu um jeitinho de fugir de casa, botando fogo nela com seu marido dentro. Nossa. As ligações não paravam e o garoto estava indo bem, que até estava em segundo lugar nas vendas, deixando Herb inquieto. Só que a senhora Mayburn foi falar com ele sobre a passagem para ir para a lua, extremamente ansiosa, onde assinou os papéis e estava pronta para ir. Só que descobriu que o próximo lançamento seria dali uns meses e não naquela noite. E aí bateu o desespero, pois ela tinha acabado de queimar sua casa e precisava sair o mais rápido possível daquela cidade e não tinha nem onde ficar. Mas ok, passou a noite no quarto de Herb, pois no dia seguinte toda a equipe iria meter o pé na estrada, pois eram vendedores itinerantes, o melhor jeito de passar a perna nas pessoas, né? Só que para Shirley, isso ainda fazia parte da empresa e do protocolo, e nem imaginava que era mais uma mentira de Jack. Herb teve que dar uma boa explicação para sua esposa, o porquê tinha uma blusa de uma mulher na cama dele aquela manhã, e Jack aproveitou a boa fase e comprou um Cadillac retrô futurista para Joel, dizendo que era da empresa, claro, mas ele poderia dirigir até a próxima cidade se quisesse. Mas o garoto achou muito para ele que começou agora e também não iria deixar a sua mãe doente na cidade por isso. Já Ed estava querendo era esconder a safira gigante que comprou para Shirley e não pagar o que devia aos agiotas. Preferiu apanhar aquela manhã, mas deu o presente para sua esposa. A senhora Mayburn, que estava muito estressada, queria falar com o atendimento ao cliente da empresa, mas essa opção não existia. Era vendas e nada mais, e nem tinha um vendedor disponível no momento. Claramente mais uma vítima da enganação de Jack, porém isso estava prestes a mudar. Chegou um cara no hotel com um chapéu e com uma mala que o seguia, e era um auditor fiscal chamado Lester Costopoulos, que estava procurando o escritório do lado brilhante da lua, pois a empresa tinha feito um anúncio suspeito sem preencher os formulários necessários e tinham 14 horas para arrumarem aquilo, ou sofreriam as consequências. Tá entendendo? Jack deu um de pai que nunca foi e convenceu Joel a viajar com eles, mas ao chegar no hotel deu de cara com sua mãe e Jack teve que dar uma boa desculpa para sua mãe não abrir o bico, só que ela achou o Joel, o novo vendedor, maravilhoso e que eles se dariam super bem juntos. Só que depois da mãe de Jack ficar pesando na sua consciência, ele foi até o hospital falar com sua ex-esposa, que estava em coma, que por ela ter o criado muito bem, disse que ficariam na cidade mais um tempo, dizendo à enfermeira robô que ele era o marido dela. E o senhor Lester Costopoulos conheceu a senhora Mayburn, que disse que passou 4 horas no telefone e ninguém a atendeu.
Então ele tomou as dores e disse que ela era cliente e a função dele era defendê-la, dando a Mayburn um formulário e iria atrás dos direitos para ela. Seu chinela vai cantar. Já Joey estava tão confiante que até arrumou uma namorada, mas o pai dela queria ter uma conversinha com ele, já que era da moda antiga e queria saber da sua formação e conhecer o seu pai. E o Sr. Lester não estava para brincadeira, colocou um aviso de regulação no escritório e se continuassem com os trabalhos, resultaria em prisão. Só que Jack estava nem aí, feliz da vida com seu filho, queria curtir esse momento, e já que o Sr. Costopoulos estava caidinho literalmente pela Sra. Mayburn, disse que poderia prendê-los pelo que fizeram a ela e deixou ela super feliz, até chamando de herói, mas isso só aconteceria se rolasse uma venda e ela iria ficar de olho. Então Joel pediu ajuda para Jack que ele fosse seu pai de mentira para poder ficar com a garota, que adorou a ideia, ainda mais que foi falar com o pai da garota. E acreditem, teve que contar a verdade, parecendo ser uma mentira, incluindo que ele foi embora quando Joel era garoto sem se importar com ele, mas depois que a mãe dele sofreu um acidente, precisaram ficar juntos e se entenderam nesse momento tão difícil. E foi a melhor coisa que aconteceu para eles. E isso convenceu o pai da garota, só que por tabela, Shirley ficou sabendo da verdade, que Jack realmente era pai de Joey. Bem na hora que pela primeira vez Ed conseguiu ganhar uma aposta alta e pagar os agiotas, mas Shirley, sabendo da verdade, pressionou seu chefe a contar para o garoto, senão ficaria pior. O problema é que Joel ficou feliz por ter ficado com a garota, fez uma venda naquele momento, justamente para o seu sogro. E era justamente o que Mayburn precisava para fazer uma denúncia. E quem caiu no golpe das casas na lua foi o próprio Ed, que queria dar esse presente para Shirley. E Jack de novo não conseguiu contar a verdade, ficando com medo do garoto não aceitar ele como pai. Eu ia fazer o quê? Só que pela venda ilegal na manhã seguinte, o Sr. Costopoulos apareceu na porta de Joey e o levou para interrogatório na polícia. Enquanto isso, Shirley disse sobre o seu investimento para Jack e que ela sairia da empresa e se mudaria para a lua com Ed, e Jack ficou super feliz. E assim que chegassem lá, era para ela dar uma bronca na galera da contabilidade e dizer a ele como era o QG, pois ele nunca esteve lá, deixando Shirley ainda mais confusa, já que a família dele estava na lua. Enquanto Joel passava por um interrogatório ferrenho com o Sr. Costopoulos, assim que Jack descobriu, foi até o seu cofre pessoal e pegou a papelada falsa e soltou Joel num piscar de olhos, contando mais uma história furada para o garoto. Só que isso deixou Mayburn muito brava, mas não tinha nada o que ela fazer. Talvez o reembolso apenas, segundo Lester. Porém, o sogro de Joel fez uma festa da alta sociedade e ali poderiam fechar bons negócios. E Jack conheceu a dona do lugar, Ellen Morphin, que segundo as más línguas deu um golpe no seu ex-marido e herdou metade da cidade, inclusive aquele hotel onde estava. O lance que Shirley estava desesperada para falar com Stan Jenkins, o dono da empresa, e Jack então, com essa pressão, deu a ela um cartão que tinha um link da ligação lunar que ela poderia falar com ele, mas ao fazer isso descobriu que a linha tinha sido desconectada e não era da Lua e sim da Terra. Segundo a telefonista, ela foi enganada. Então foi falar com Jack, que conheceu a tal Ellen e soube o quanto era rica e tudo mais, até oferecendo a ela uma casa na Lua. Mas foram interrompidos por Joel, que não gostou de saber que foi preso por culpa de Jack, que mentiu que a empresa podia vender e também se irritou com Jack. E Shirley acreditava que esse tal de Stan Jenkins era um golpista que enganou também Jack para que ele comprasse essa ideia de vender casas na Lua, mas não existia nada, e os dois foram enganados por ele. Já Mayburn se irritou na lojinha do Sr. Hathaway, querendo saber a verdade sobre a Lua e iria até o fim com essa história. O lance que Jack percebeu o perigo e disse a Shirley que resolveriam isso juntos. Ok, mais uma família iria pegar o último lançamento do mês, viajando a noite toda para o lançamento, só que assim que chegaram na base, foram recebidos por um cara armado, que queriam saber o porquê estavam ali. Mas parece que Jack Billings enganou até este homem. Quem disse que tinha um lançamento? É que a gente tá indo pra lua. Filho da... Enfim. Terminando assim os 5 primeiros episódios de Olá Amanhã, uma ficção científica / comédia dramática da Apple TV. E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!